Olá pessoal, tudo bem? A gente está dando início hoje ao nosso curso de matemática básica, que vai começar com os números naturais e as operações básicas. A gente vai começar falando da adição e da subtração hoje, e nas aulas seguintes da multiplicação, da divisão, depois mostrar algumas situações, problemas e, por fim, trabalhar as expressões numéricas. Isso vai encerrar o módulo dos números naturais. Em seguida, como eu já separei um roteirinho para vocês, a gente vai estar estudando os números inteiros e depois os racionais, que, como eu coloquei lá num post meu, para mim, matemática básica é isso, é os números naturais, os inteiros e os racionais. Se você souber realizar operações com esses números, você consegue resolver basicamente todos os problemas da matemática, porque isso é a base de qualquer situação mais complexa. Então, vamos lá. Quem são os números naturais? O próprio nome já diz, né? São os números que surgiram naturalmente, foram os primeiros números. A gente vai estar representando esse número por uma letrinha N. Então, a partir de agora, quando a gente ver o N não é mais uma letra, ele é um símbolo. É um símbolo matemático que representa todo um conjunto, o conjunto dos números naturais. E quem são esses números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai infinitamente. Aqui no caso o N, que seria essa ideia de infinito, né? N seria qualquer número. Qualquer número eu posso representar para simbolizar esse N aqui. Quando tiver um N asterisco, significa que o zero não pertence a esse conjunto. Então, N asterisco significa o quê? Todos os naturais sem o número zero, certo? E vamos lá, seguindo. A gente vai falar hoje da adição de naturais. A adição, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o que é a adição. A adição é uma operação que dá a ideia de agrupar, juntar, reunir, unir, somar. Então, em matemática, é muito importante a gente valorizar esses termos, porque às vezes um probleminha você resolve identificando um termo, uma palavrinha que você pode associar a um termo matemático. Outra coisa importante que a gente estuda sempre lá na quarta série, depois nunca mais retoma, são o nome dos termos, né? Então, numa operação de somar, a gente tem as parcelas, que seria cada termo da soma, e o resultado, que é soma ou total, certo? Então, esses nomezinhos são importantes para a gente ter em mente, porque às vezes ele pode ajudar na resolução de um problema. Um outro nome importante aqui é o sucessor. Aí, o que é um sucessor de um número? É um número que vem após o número dado. Então, se eu tenho o número n, quem seria o sucessor do n? Se n é um número qualquer, seria n mais 1, que vem em seguida. Então, por exemplo, se eu tenho 63, quem seria o sucessor? 64, certo? Então, pode parecer uma coisinha muito simples, esses conceitos iniciais, mas como eu falei quando eu expliquei sobre o curso. O curso vai começar do básico mesmo, para quem não tem noção de nada. Então, essa aqui é a ideia. Propriedades da adição. A adição ela tem algumas propriedades que são bem interessantes e a gente tem que analisar, porque essas propriedades não valem para, nem todas valem para as outras operações. Então, por exemplo, comutativa. Comutativa vem do verbo, né, comutar. Comutar é o quê? Trocar, né? Então, se eu trocar a ordem das parcelas, não altera a soma. Se eu tiver 4 mais 5, é a mesma coisa que 5 mais 4. A ordem não altera o resultado da soma. A propriedade associativa. Se eu associar os dois primeiros e juntar com o terceiro,
eu vou encontrar o mesmo resultado que se eu associar os dois últimos e juntar com o primeiro. Então, o que significa essa propriedade associativa? O resultado não se altera se a gente efetuar a soma em diferente ordem. Então, isso aqui é importante, porque isso aqui só vale, por exemplo, para adição. Na subtração, por exemplo, a gente não pode fazer isso. Então, até vale também para multiplicação, a gente vai ver isso mais à frente, mas é importante conhecer essas propriedades. Elemento neutro. Quando você ouvir falar em matemática elemento neutro, o que significa? O elemento neutro seria uma coisa que não interfere em nada, né? Então, quem seria o elemento neutro da adição? O zero. Porque se eu somar 6 com zero, é a mesma coisa que 6, certo? Então, todo número somado com zero vai dar sempre ele mesmo, certo? Então, assim, são conceitos básicos, mas são os primeiros conceitos que a gente estuda quando está estudando os naturais. Vamos para a subtração agora. A subtração, ela está associada à ideia de diminuir, perder, retirar. Então, a gente tem que associar esses verbos à operação de subtração, certo? E o nome dos termos também é legal a gente saber, porque às vezes isso pode ser um diferencial numa questão de concurso de pré-militar, geralmente aborda bastante com esses nomes, os termos matemáticos. Então, a gente está estudando tudo bem detalhado para vocês formarem uma base bem sólida para poder encarar qualquer coisa que vier à frente. Diminuindo é o primeiro número, o maior, subtraindo o segundo. Então, se eu diminuir 54 por 4, o resultado eu vou chamar de resto ou diferença. Então, esse nome aqui é importante. Quando eu pergunto qual a diferença entre 54 e 4, é 50. Porque eu não preciso falar que a conta é de menos. Quando você ouvir essa palavra diferença, você já tem que associar essa palavra ao resto, ao resultado de uma operação de subtração, certo? Então, por isso que esses nomezinhos são importantes. E cada aula a gente vai estar vendo algum nomezinho desse que vai estar acrescentando o nosso vocabulário matemático aí. Na subtração, eu nem falei das propriedades, né? Mas muitas delas a gente vê que não vai valer. Se eu trocar a ordem da subtração dos termos, vai interferir a associativa. Então, eu nem comentei porque aquelas propriedades todas que eu postei lá no começo, elas não valem para subtração. Um nome importante quando a gente se refere à subtração é o antecessor. O que quer dizer o antecessor de um número? É um número que vem antes. Então, quem que vem antes de n? N menos 1. Uma unidade a menos. Então, o antecessor de 62, por exemplo, é o 61. E é isso. A nossa aula de hoje vai até aqui. Vocês podem até achar que ela foi muito simples, mas esses nomes são importantes. E assim, toda semana a gente vai estar falando um pouquinho de alguma coisa, certo? A gente vai estar falando hoje, falou hoje sobre adição e subtração. Semana que vem a gente vai estar falando de multiplicação e divisão. Na outra semana a gente passa para os números inteiros, certo? É isso. Vamos agora fazer os exercícios que vão estar postados para vocês no grupo, né? E depois eu vou combinar com vocês o dia para poder a gente resolver esses exercícios online.